Se eu contar para vocês o que aconteceu comigo numa madrugada de março, depois de 2 anos trabalhando numa casa que eu considerava minha segunda família, vocês nunca mais vão olhar para o trabalho doméstico da mesma forma. O que vou relatar hoje mudou completamente minha vida e me ensinou que a gente nunca pode baixar a guarda, mesmo quando acha que conhece as pessoas. Essa história que vou contar é sobre traição, sobre medo, sobre coragem e principalmente sobre como uma mulher simples como eu conseguiu enfrentar um homem poderoso e vencer. É uma história que vai mexer com vocês, que vai fazer vocês repensarem muitas coisas, mas que precisa ser contada para alertar outras mulheres sobre os perigos que enfrentamos todos os dias. Olá, meus queridos. Me chamo Maria das Graças, mas podem me chamar de Dona Graça. Tenho 48 anos, nasci em Pedra do Sertão, interior da Paraíba, numa família humilde de trabalhadores rurais. Meu pai era vaqueiro numa fazenda de gado. Minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 7 filhos, eu a mais velha de todas, e desde pequena aprendi que a vida não ia ser fácil para nós. Trabalhei 22 anos como empregada doméstica em várias casas, algumas boas, outras nem tanto, mas nunca, jamais imaginei que passaria pelo que vou contar hoje. Antes de começar, quero falar para todas as empregadas, diaristas, cuidadoras, babás que estão me assistindo. Vocês são guerreiras. O trabalho que fazemos é honesto, digno e extremamente importante para a sociedade. Somos nós que cuidamos das casas, das famílias, dos filhos de outras pessoas. Somos nós que mantemos a ordem, a limpeza, o carinho dentro dos lares. Se você também trabalha ou já trabalhou em casa de família, deixa nos comentários sua cidade e há quanto tempo trabalha nessa área. Vamos mostrar como somos muitas e como estamos espalhadas por todo o Brasil, sustentando nossas famílias com dignidade. O que vou contar hoje vai mostrar que nem sempre as pessoas são o que aparentam ser, que por trás de uma fachada de família respeitável pode estar escondido um predador esperando a oportunidade certa. Vai mostrar também que a gente precisa estar sempre alerta para se proteger, mas principalmente que a gente tem força para lutar e vencer. Deixem o like se vocês também já passaram por situação desconfortável no trabalho, se já sentiram que algum patrão estava ultrapassando os limites, porque infelizmente sei que muitas de vocês vão se identificar com o que vou falar. Era março de 2019, quando tudo aconteceu. Eu estava trabalhando há exatos 2 anos na casa da família Santos, em Vila das Palmeiras, um bairro nobre da zona sul de Recife. Uma casa linda, grande, num condomínio fechado daqueles com segurança 24 horas, jardins bem cuidados, piscinas nos quintais. Dona Helena, de 52 anos, era médica pediatra muito conceituada na cidade, tinha consultório próprio e ainda trabalhava num hospital particular famoso. Seu Ronaldo, de 58 anos, era engenheiro civil aposentado, desses homens que todo mundo na vizinhança considerava cidadão de bem, respeitável, de família tradicional. Eles tinham 2 filhos, já adultos, que não moravam mais com eles. Lucas, de 30 anos, era advogado formado numa universidade federal, trabalhava num escritório grande de São Paulo e vinha visitar os pais só nas festas de fim de ano. Amanda, de 28 anos, era professora de ensino fundamental numa escola particular. Tinha se casado no ano anterior com um dentista e morava do outro lado da cidade. Era um casal de meia-idade, bem-sucedido financeiramente, respeitado socialmente, aparentemente com um casamento sólido de mais de 30 anos. Eu tinha chegado naquela casa em março de 2017, numa situação bem complicada da minha vida pessoal. Tinha acabado de me separar do meu marido José, depois de 20 anos de um casamento que mais parecia uma guerra civil. José era pedreiro, mas também alcoólatra, e nos últimos 5 anos do nosso relacionamento, ele bebia todos os dias, chegava em casa agressivo, gritava com as crianças por qualquer motivo, me ameaçava quando eu pedia para ele procurar trabalho ou parar de beber. Ele tinha perdido o último emprego numa construtora depois de aparecer bêbado na obra 3 vezes seguidas e brigar com o encarregado. Depois disso, ficou 2 anos parado, vivendo da minha renda quando eu conseguia trabalho de faxina ou lavando roupa para fora,
e do auxílio que minha filha mais velha mandava da faculdade. A situação estava insustentável, as brigas eram diárias, os vizinhos já conheciam nossa rotina de discussões. Quando eu finalmente tive coragem de dizer que queria me separar, ele riu da minha cara e disse coisas que me machucaram muito. Você acha que vai conseguir sustentar esses filhos sozinha? Você é uma mulher sem estudo, sem profissão, sem nada. Em 6 meses, você vai voltar rastejando para mim pedindo para eu te aceitar de volta. Essas palavras doeram profundamente porque, no fundo do meu coração, eu tinha medo de que ele estivesse certo. Eu estava sozinha com meus 3 filhos para criar e sustentar. Joana, de 19 anos, estava no 2º ano da faculdade de enfermagem numa universidade pública. Era uma menina estudiosa, inteligente, sonhava em se formar e trabalhar num hospital. Pedro, de 16 anos, estava no 2º ano do ensino médio, era apaixonado por esportes e sonhava em ser professor de educação física. E tinha a pequena Ana Clara, de apenas 8 anos, que ainda precisava de muito cuidado, ajuda com dever de casa, carinho de mãe presente. A situação financeira estava apertadíssima. Eu tinha trabalhado como empregada doméstica antes de me casar, entre os 16 e os 22 anos. Mas parei quando José começou a namorar comigo, porque ele não queria que eu trabalhasse fora de casa. Ele dizia que mulher casada tinha que cuidar da casa e dos filhos, que se eu trabalhasse fora, os vizinhos iam pensar que ele não conseguia sustentar a família, que ia ferir o orgulho masculino dele. Durante esses 20 anos todos de casamento, cuidei exclusivamente da minha casa e dos meus filhos, fazendo uns bicos de vez em quando, lavando roupa para fora, fazendo bolos por encomenda, limpando casa de conhecidas nos finais de semana. Quando me separei, precisei urgentemente voltar ao mercado de trabalho. Mas depois de tanto tempo parada, estava muito difícil conseguir emprego fixo. As famílias que procuravam empregadas domésticas queriam pessoas com referências recentes, carteira de trabalho movimentada, experiência comprovada. E eu só tinha experiência de muito tempo atrás, de quando era muito nova. Foi minha vizinha, Dona Marlene, uma senhora de 65 anos muito bondosa, que literalmente me salvou. Ela conhecia Dona Helena da Igreja Católica, que as duas frequentavam há anos, e soube através de uma conversa depois da missa de domingo que a família Santos estava procurando uma empregada doméstica que dormisse no emprego. Eles viajavam muito a trabalho, ela para congressos médicos, ele para visitar umas propriedades que tinha no interior, e precisavam de alguém de confiança para cuidar da casa e do cachorro deles, um labrador dourado chamado Bolt. Lembro como se fosse hoje do dia da entrevista. Era uma segunda-feira de manhã do final de março, um dia de sol escaldante, típico do Nordeste, e eu suando de nervoso desde que acordei às 5 da manhã. Tinha passado o domingo inteiro me preparando. Lavei e passei minha melhor roupa, uma saia preta e uma blusa branca que tinha comprado anos atrás para o casamento da minha comadre. Fiz escova no cabelo, cortei e limpei as unhas. Passei um perfume baratinho que Joana tinha me dado no Dia das Mães. Passei a madrugada acordada ensaiando o que ia falar, como ia me apresentar, que perguntas eles podiam fazer, como ia explicar minha situação sem parecer uma pessoa problemática ou necessitada demais. Estava desesperada por aquele emprego, mas sabia que não podia demonstrar desespero, porque isso podia ser interpretado como falta de opção ou qualidade duvidosa. Saí de casa às 6 da manhã para pegar 2 ônibus até o bairro deles. A viagem durou quase 1h30, atravessando a cidade toda, saindo da periferia onde eu morava e indo para a zona nobre. Durante o trajeto, fiquei observando como a paisagem ia mudando. As casas ficavam maiores, as ruas mais largas e limpas, os carros mais bonitos, as pessoas mais bem vestidas nos pontos de ônibus. A casa era realmente linda, imponente, numa rua arborizada de um condomínio fechado com portaria 24 horas. Quando cheguei no portão principal do condomínio, o porteiro, um homem mais velho e simpático chamado Seu Antônio, me perguntou educadamente se eu era a candidata à vaga de empregada doméstica na casa da família Santos. Respondi que sim, e ele me orientou sobre qual rua seguir. Me desejou boa sorte. Já ali, caminhando pelas ruas internas do condomínio, senti aquele friozinho na barriga.
aquela sensação de estar entrando num mundo completamente diferente do meu. As casas eram todas grandes, com jardins bem cuidados, carros importados nas garagens, aquele silêncio de lugar onde as pessoas têm dinheiro e tranquilidade. Dona Helena me recebeu pessoalmente na porta da casa. Era uma mulher muito elegante, loira natural, magra, bem cuidada, usava um conjunto de linho bege que devia custar mais que meu salário de 3 meses inteiros na época. Usava joias discretas, mas claramente caras, unhas bem feitas, perfume suave e caro, cabelo cortado em salão chique. Mas o que me surpreendeu foi que ela foi super educada e calorosa comigo. Me cumprimentou com um sorriso genuíno, me ofereceu um cafezinho e me convidou para sentar na mesa da cozinha para conversarmos com calma. Isso me impressionou muito porque, na minha experiência anterior, a maioria das patroas nem deixava a empregada sentar nos móveis da casa. Mantinha sempre aquela distância hierárquica bem marcada. Dona Helena parecia diferente, mais humana, mais respeitosa. Ela fez várias perguntas sobre minha experiência profissional anterior, sobre minha família, sobre por que eu estava procurando emprego naquele momento. Contei minha situação sem entrar em muitos detalhes pessoais. Disse que estava recém-separada, que tinha 3 filhos para sustentar, que precisava muito de uma oportunidade para recomeçar minha vida profissional. Ela foi muito compreensiva e empática, disse que também era mulher e entendia perfeitamente as dificuldades que a gente enfrenta quando precisa reconstruir a vida depois de uma separação complicada. Sei como é difícil para uma mulher recomeçar sozinha, ainda mais com filhos pequenos. Admiro sua coragem de estar aqui procurando trabalho honesto para sustentar sua família, ela me disse, e aquilo me deu uma força imensa. Perguntou detalhadamente sobre minhas habilidades, se eu sabia cozinhar comida caseira variada, se tinha experiência com limpeza de casa grande, se me incomodava de cuidar de cachorro, se eu era uma pessoa de confiança e responsável. Respondi sinceramente que sim para tudo. Expliquei que tinha aprendido a cozinhar com minha mãe desde criança, que sempre fui muito caprichosa com limpeza, que adorava animais e que nunca tinha dado problema de honestidade em lugar nenhum onde trabalhei. O salário oferecido era de R$ 1.200 mensais, mais carteira assinada com todos os direitos, vale transporte mesmo eu dormindo na casa, porque nos dias de folga eu precisaria voltar para casa. E ela disse que sempre dava uma ajuda de custo extra no final do mês para empregadas que trabalhassem bem e fossem dedicadas. Para mim, que estava literalmente sem nenhuma renda fixa há meses, aquela proposta pareceu uma verdadeira bênção de Deus. Seu Ronaldo só apareceu no finalzinho da conversa quando Dona Helena já tinha praticamente me contratado. Ele era um homem alto, devia ter uns 1,80 m, meio careca, com uma barriga proeminente, usava óculos de grau grosso que faziam os olhos parecerem menores, vestia uma camisa polo azul e bermuda bege, tinha a aparência de homem sério, conservador, educado. Me cumprimentou educadamente, com um aperto de mão firme, mas percebi que durante toda a conversa ele ficou mais observando Dona Helena falar do que realmente prestando atenção em mim ou nas minhas respostas. Na época, não dei importância para esse comportamento. Achei que talvez fosse só o jeito dele, que talvez fosse uma pessoa mais tímida ou reservada, ou que simplesmente confiava totalmente nas decisões da esposa sobre assuntos domésticos. Aceitei o emprego na mesma hora, sem pestanejar. Combinamos que eu começaria na segunda-feira seguinte, ou seja, em uma semana. Dona Helena fez questão de me mostrar a casa toda, me explicar as principais tarefas e responsabilidades e me levar para conhecer o quartinho onde eu ia dormir durante os dias da semana. O quartinho ficava nos fundos da casa, na área de serviço, mas era muito bem arrumadinho e aconchegante. Tinha uma cama de solteiro com colchão bom e roupa de cama cheirosa, um guarda-roupa de 2 portas, uma televisão pequena mas funcionando bem, uma mesinha de cabeceira, uma cadeira simples e um banheiro próprio pequeno mas completo, com chuveiro quente. Para quem estava vindo de uma situação financeira desesperadora como a minha, aquele quartinho simples parecia um verdadeiro palácio.
As regras e a rotina da casa pareciam muito tranquilas e razoáveis, comparadas com outras casas onde eu já tinha trabalhado antes de me casar. Acordar às 6 da manhã, fazer o café da manhã para o casal, organizar e limpar a cozinha, lavar e passar roupas, fazer o almoço, limpar e organizar toda a casa, cuidar do jardim regando as plantas, dar banho e comida no Bolt, fazer o jantar quando eles fossem comer em casa. Dona Helena explicou que eles jantavam fora na maioria das vezes. Ela, por causa dos plantões no hospital, ele porque gostava de sair com os amigos, então eu não precisaria me preocupar em fazer jantar todos os dias, só quando eles avisassem com antecedência. A folga seria domingo, das 6 da manhã de domingo até segunda-feira de manhã às 6. Ela disse que se eu precisasse sair eventualmente algum sábado à noite ou domingo de manhã para resolver alguma emergência pessoal, era só avisar com antecedência que eles não teriam problema nenhum. Também disse que se eu quisesse receber visita da minha família algum domingo, podia usar a área externa da casa, desde que avisasse antes e mantivesse tudo limpo e organizado. Saí de lá com o coração transbordando de esperança e gratidão. Finalmente tinha conseguido um emprego fixo, com carteira assinada, salário digno, patrões que pareciam respeitosos e humanos. Ia conseguir sustentar meus filhos com dignidade, dar continuidade aos estudos de Joana, comprar material escolar para Pedro, cuidar bem da pequena Ana Clara. Cheguei em casa e contei toda a novidade para os meninos. Joana ficou muito aliviada e emocionada, porque sabia que estava preocupada com a situação financeira e queria muito continuar estudando enfermagem. Pedro ficou orgulhoso e disse que ia estudar ainda mais para não me dar trabalho. Ana Clara, coitadinha, ficou um pouco triste porque entendeu que eu ia dormir fora de casa durante a semana, mas expliquei que era temporário, que logo a gente ia conseguir uma situação melhor. Passei a semana toda me preparando psicologicamente e praticamente para começar o trabalho. Separei minhas melhores roupas, comprei alguns produtos de higiene pessoal, organizei a documentação, conversei com uma vizinha para ficar de olho nos meninos durante a semana. Estava ansiosa, mas confiante de que tudo ia dar certo. Meninas que trabalham em casa de família, vocês conhecem esse nervosismo gostoso e ao mesmo tempo assustador do primeiro dia, né? Aquela sensação de expectativa, de não saber exatamente como vai ser, se a patroa vai gostar do nosso trabalho, se a gente vai conseguir agradar e se adaptar bem. Se vocês se lembram desse sentimento, deixem seu like aí para me dar força. Meu primeiro dia oficial foi numa segunda-feira chuvosa, do início de abril. Cheguei pontualmente às 6 da manhã, com uma mala pequena contendo 5 mudas de roupa, produtos de higiene pessoal, chinelos, um terço que minha mãe tinha me dado anos atrás e que eu sempre levava comigo, e uma foto dos meus 3 filhos para colocar na mesinha de cabeceira do quartinho. Dona Helena já estava acordada e me esperando na cozinha, tomando café e lendo um livro grosso de medicina pediátrica. Estava de roupão, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, mas mesmo assim mantinha aquela elegância natural. Me recebeu com um sorriso caloroso e começou imediatamente a me mostrar onde ficava cada coisa na cozinha. Me ensinou como ela gostava que o café fosse preparado, bem forte e sem açúcar para ela, com 2 colheres bem cheias de açúcar para ele. Me mostrou onde ficavam as xícaras especiais que eles usavam, como organizar a mesa do café da manhã, onde guardar os utensílios depois de lavados. Me ensinou também como organizar as toalhas no banheiro da suíte deles, onde ficavam guardados todos os produtos de limpeza, como funcionava a máquina de lavar e secar roupa. Bolt me recebeu com muito carinho desde o primeiro momento. Era um cachorro grande, de pelagem dourada e brilhante, mas muito dócil e carinhoso. Ficou logo amigo, me seguiu pela casa toda durante o primeiro dia, brincou comigo, aceitou carinho. Dona Helena comentou que ele estava acostumado com empregadas e nunca dava trabalho, que era um cachorro muito sociável e amoroso. Seu Ronaldo desceu para tomar café mais tarde por volta das 8h30.
Estava de roupão azul marinho, leu o jornal Diário de Pernambuco em silêncio enquanto tomava café, me cumprimentou educadamente com um "Bom dia, Dona Graça", respeitoso, e depois do café saiu para sua rotina matinal no clube, onde jogava tênis e fazia natação. Dona Helena me explicou que ele era aposentado, mas mantinha uma rotina bem ativa e organizada. Acordava, tomava café lendo jornal, ia para o clube fazer exercícios e encontrar os amigos engenheiros aposentados, almoçava por lá mesmo na maioria das vezes, voltava para casa no meio da tarde para descansar e assistir televisão. 2 vezes por semana, ele ia ao centro da cidade cuidar de uns imóveis que eles tinham para alugar, cobrando aluguéis, resolvendo problemas de inquilinos, fazendo pequenos reparos. Nos primeiros dias de trabalho, fui aprendendo gradualmente a rotina específica da casa e conhecendo melhor os hábitos particulares de cada um do casal. Dona Helena trabalhava no hospital 3 dias por semana, fazendo plantões que às vezes duravam 24 horas seguidas, atendendo crianças internadas. Nos outros 2 dias, atendia no consultório particular que tinha montado numa clínica pediátrica moderna no bairro de Boa Viagem. Era uma mulher extremamente dedicada ao trabalho e aos estudos. Sempre estava lendo alguma coisa relacionada à medicina, participando de cursos online, preparando apresentações para congressos. Tinha uma biblioteca grande no escritório de casa, cheia de livros técnicos, revistas médicas, trabalhos acadêmicos. Era o tipo de pessoa que estudava constantemente para se manter atualizada na profissão. Seu Ronaldo, por outro lado, levava uma vida bem tranquila e sem grandes responsabilidades. Como aposentado de boa situação financeira, não tinha preocupações de trabalho ou dinheiro. Acordava sem pressa, tomava café lendo o jornal calmamente, saía para o clube onde ficava algumas horas, fazendo exercícios leves e conversando com os amigos da mesma idade. Voltava para casa para almoçar e descansar, assistia televisão, mexia no computador cuidando dos investimentos financeiros da família. A casa era realmente grande e bem estruturada, mas não era difícil de limpar e organizar, porque eles eram pessoas muito cuidadosas e organizadas com seus pertences. Eram 3 quartos no total, a suíte master do casal, com banheiro grande e closet. Um quarto que tinha sido do Lucas quando solteiro, agora usado como quarto de hóspedes. Outro quarto que tinha sido da Amanda, transformado em sala de costura e artesanato para Dona Helena. Além disso, tinha um escritório onde ficava o computador e todos os livros de medicina dela. A área social da casa incluía sala de estar com home theater, sala de jantar grande, com mesa para 8 pessoas, cozinha americana bem equipada com todos os eletrodomésticos modernos, área de serviço espaçosa onde ficava meu quartinho. O quintal era lindo, com piscina, churrasqueira, jardim bem cuidado, cheio de plantas e flores coloridas. Eu estava genuinamente feliz e grata por ter conseguido aquele emprego. Depois de anos de casamento conturbado, cheio de brigas, gritos, ameaças e instabilidade financeira, aquela atmosfera de paz e tranquilidade da casa fazia um bem imenso para minha saúde mental. Conseguia mandar R$ 600 todo mês para Joana ajudar com os gastos da faculdade, transporte, xerox, lanche, material de estudo. Mandava R$ 400 para Pedro comprar roupas, tênis, material escolar, algum lanche especial. E ainda sobrava um dinheirinho para ir guardando numa poupancinha para emergências futuras. As primeiras semanas de trabalho passaram completamente sem problemas ou situações desconfortáveis. Eu acordava religiosamente às 6 da manhã, fazia o café do casal caprichosamente, organizava a cozinha deixando tudo brilhando, colocava uma máquina de roupa para lavar, preparava o almoço seguindo as preferências que eles tinham me ensinado, fazia a limpeza geral da casa com muito capricho, cuidava do jardim regando as plantas e varrendo as folhas secas, dava banho no Bolt e escovava o pelo dele para ficar brilhoso. À tarde eu passava todas as roupas deixando tudo perfeitamente dobrado e organizado nos guarda-roupas. Organizava os quartos trocando roupa de cama quando necessário. Preparava alguma coisa simples para o jantar quando eles avisavam que iam comer em casa. À noite, depois que eles jantavam e eu terminava de lavar a louça, eu ia para meu quartinho assistir televisão,
conversar com meus filhos por telefone para saber como tinha sido o dia de cada um, rezar meu terço pedindo proteção para toda a família e dormir cedo para acordar descansada no dia seguinte. Nos finais de semana, eu voltava para casa e ficava com meus filhos, ajudando Joana com os estudos de anatomia e fisiologia que ela tinha dificuldade, conversando com Pedro sobre escola e sobre os sonhos dele de ser professor de educação física, brincando com Ana Clara de boneca e ajudando com os deveres de casa dela. Eles estavam notando que eu estava mais alegre, mais confiante, mais otimista em relação ao futuro. Realmente, ter aquela estabilidade financeira e um ambiente de trabalho respeitoso estava fazendo muito bem para minha autoestima e minha saúde emocional. Foi depois de aproximadamente um mês trabalhando lá que comecei a perceber algumas coisas estranhas e inquietantes na dinâmica familiar da casa. A primeira coisa que me chamou bastante atenção foi descobrir que Dona Helena e seu Ronaldo dormiam em quartos completamente separados, coisa que não tinha percebido nos primeiros dias, porque estava focada em aprender a rotina de trabalho. Ela dormia na suíte master, que era o quarto principal do casal, com cama king size, banheiro grande, closet organizado. Ele dormia no quarto que tinha sido do Lucas, com uma cama de solteiro, poucos móveis, decoração bem simples. Quando perguntei discretamente se ele queria que eu organizasse alguma coisa específica no quarto dele, Dona Helena me explicou, sem demonstrar constrangimento, que eles dormiam separados há alguns anos porque ele roncava muito alto e ela precisava descansar adequadamente por causa dos plantões pesados e da responsabilidade médica no hospital. No primeiro momento, achei completamente normal essa explicação, porque eu conhecia vários casais de mais idade que faziam essa opção por questões práticas de conforto e sono. Mas conforme os dias foram passando, fui percebendo que a separação entre eles era muito mais profunda que apenas a questão do ronco. Eles praticamente não conversavam durante o dia, cada um vivia numa rotina completamente independente do outro. Ele acordava, tomava café lendo jornal em silêncio e saía para suas atividades sem trocar mais que 2 ou 3 palavras com ela. Ela acordava, organizava as coisas dela metodicamente, tomava café rapidamente e saía para o trabalho sem maior interação com ele. À noite, quando estavam os dois em casa por acaso, ele ficava na sala assistindo televisão. Ela ficava no quarto lendo ou mexendo no computador trabalhando. Não era um casal que brigava abertamente, que discutia, que se desentendiam na minha frente. Era mais como se fossem 2 completos estranhos morando na mesma casa por conveniência, cada um vivendo sua vida totalmente à parte do outro. Não demonstravam carinho, não faziam planos juntos, não conversavam sobre o dia, não riam de alguma coisa engraçada que acontecia. Era uma convivência fria, distante, puramente protocolar. Pensei comigo que talvez fosse normal para pessoas de mais idade, que depois de tantos anos de casamento era natural que a paixão e a intimidade diminuíssem, que eles tivessem encontrado um jeito de conviver respeitosamente, mesmo sem grande afeto. A segunda coisa que comecei a notar e que me deixou ligeiramente desconfortável foi que seu Ronaldo estava gradualmente prestando mais atenção em mim e sendo mais conversador do que tinha sido no início. Não era nada gritante ou, obviamente, inadequado, mas era uma mudança de comportamento perceptível. Nos primeiros dias de trabalho, ele mal falava comigo além dos cumprimentos básicos e educados de "Bom dia, Dona Graça" e "Boa noite, Dona Graça". Mantinha aquela distância respeitosa típica de patrão que não quer se envolver com os assuntos domésticos. Mas gradualmente foi ficando mais conversador, mais interessado, mais presente nas situações cotidianas da casa. Começou com pequenas coisas. Perguntar como eu estava me adaptando ao trabalho, se estava gostando da rotina, se precisava de alguma coisa específica para trabalhar melhor. Evoluiu para comentários sobre o meu trabalho. Elogiava a comida que eu fazia, dizia que fazia tempo que não comia uma comida caseira tão saborosa, que as empregadas anteriores não sabiam cozinhar direito. Comentava que a casa estava sempre limpa e perfumada depois que eu comecei a trabalhar lá, que eu era muito mais caprichosa e dedicada que as outras. No começo, confesso que fiquei contente com os elogios.
Pensei que era um sinal muito positivo de que eles estavam satisfeitos com meu trabalho e que eu estava conquistando a confiança e o reconhecimento da família. Interpretei como um feedback profissional positivo, que me daria segurança no emprego. Dona Helena também viajava muito para congressos médicos, seminários de atualização, cursos de especialização em outras cidades. Às vezes ficava fora 2, 3, até 4 dias seguidos. Seu Ronaldo nunca a acompanhava nessas viagens profissionais. Alegava que não gostava desse tipo de evento, que achava chato e cansativo, que preferia ficar em casa descansando e mantendo sua rotina normal. Eu percebia claramente que nos dias em que ela estava viajando, ele ficava mais solto, mais descontraído, mais à vontade em casa. Acordava mais tarde, andava mais à vontade pela casa, ficava mais tempo na cozinha na hora do café, demorava mais para sair para o clube. Era justamente nesses períodos que ela estava fora que ele começou a puxar conversas mais longas comigo, enquanto eu fazia as tarefas domésticas. Perguntava sobre minha vida pessoal anterior, sobre meus filhos, sobre como tinha sido minha separação, sobre meus planos para o futuro. No começo respondia educadamente, mas sem entrar em muitos detalhes íntimos, porque sabia que era importante manter uma distância profissional adequada. Mas ele parecia genuinamente interessado em me ouvir, fazia perguntas complementares, lembrava de coisas que eu tinha mencionado em conversas anteriores, demonstrava uma atenção que me pareceu sincera. Isso me confundiu um pouco, porque era uma atenção que não recebia nem do meu próprio ex-marido, que nunca se interessou realmente pelos meus sentimentos ou pela minha vida interior. Um dia, ele me perguntou diretamente se eu não sentia falta de ter um companheiro na minha vida. Disse que uma mulher bonita e trabalhadora como eu não deveria ficar sozinha, que eu ainda era nova, tinha apenas 43 anos na época, que podia perfeitamente refazer minha vida amorosa e ser feliz com alguém que me valorizasse de verdade. Achei meio estranho o comentário pessoal, mas pensei que talvez fosse só conversa de alguém que estava meio entediado em casa, sem ter muito o que fazer, querendo ser gentil e dar conselhos de vida. Respondi educadamente que estava focada em trabalhar e cuidar dos meus filhos, que não tinha tempo nem cabeça para pensar em relacionamento naquele momento. Outra situação que me chamou a atenção aconteceu numa tarde de quinta-feira. Eu estava na sala organizando os móveis e limpando o chão quando ele chegou do clube suado, vestindo bermuda e camiseta de tênis esportivo ainda molhado de suor. Em vez de subir direto para o banho como fazia normalmente, ele sentou no sofá da sala e ficou ali me observando trabalhar por uns 15 minutos. Fez vários comentários sobre como eu era cuidadosa com os objetos da casa, como deixava tudo bem organizado e brilhando, como se preocupava com os detalhes. Quando terminei de limpar e estava guardando os produtos, ele disse que eu era muito dedicada e competente, que fazia tempo que não via uma empregada tão caprichosa e confiável trabalhando numa casa. Agradeci educadamente pelos elogios e disse que ia para a cozinha continuar preparando o almoço, mas senti claramente que ele ficou me acompanhando com o olhar enquanto eu saía da sala, de uma forma que me deixou ligeiramente desconfortável, embora eu não soubesse explicar exatamente por quê. Comecei a ficar meio inquieta com essas situações, mas tentava não dar muita importância ou fazer interpretações exageradas. Pensava que talvez fosse realmente carência emocional da parte dele, porque era óbvio que o casamento deles não estava bem, que eles viviam como dois estranhos. E eu precisava muito daquele emprego, não podia criar problemas ou mal-entendidos por causa de impressões subjetivas que podiam estar erradas. A situação começou a escalar de forma mais preocupante numa terça-feira de maio, quando Dona Helena teve que viajar para São Paulo para participar de um congresso importante de pediatria. Ela ia ficar 4 dias fora, de terça a sexta-feira. Na véspera da viagem, ela me deixou uma lista bem detalhada de tarefas para fazer durante a semana. Me deu dinheiro para compras do supermercado e disse para eu ficar completamente à vontade, que seu Ronaldo era uma pessoa muito tranquila e respeitosa, que eu não teria nenhum tipo de problema. Ronaldo é um homem muito correto, Graça. Você pode ficar sossegada que ele vai te respeitar e te deixar trabalhar em paz.
Se precisar de alguma coisa ou surgir alguma emergência, é só me ligar que resolvo tudo por telefone. Ela me disse antes de sair para o aeroporto. No primeiro dia que ela viajou, seu Ronaldo acordou bem mais tarde que o habitual. Normalmente ele descia para tomar café às 8h30 da manhã, bem pontual. Mas nesse dia apareceu na cozinha só por volta das 9 horas. O que me chamou muito a atenção foi que ele desceu apenas de cueca branca e camiseta regata, sem roupão, sem nada para cobrir. Eu estava terminando de lavar a louça do meu café da manhã quando ele apareceu dessa forma. Fiquei sem graça imediatamente, porque em 2 meses de trabalho ele nunca tinha aparecido tão pouco vestido na minha frente. Sempre descia de roupão decente ou já vestido para sair. Ele disse bom dia normalmente, como se não houvesse nada diferente, mas percebi que ficou muito mais tempo na cozinha do que costumava ficar. Sentou na mesa, pegou o jornal, começou a mexer no celular, tomou café bem devagar, sem pressa nenhuma. Eu tentava continuar com minhas tarefas de limpeza sem olhar diretamente para ele, mas sentia que ele estava me observando constantemente, prestando atenção em cada movimento que eu fazia. Quando terminei de organizar a cozinha, fui para a área de serviço estender a roupa que estava na máquina de lavar. Por volta das 2 da tarde, quando eu estava no quintal regando as plantas do jardim, ele apareceu na área de serviço vestindo apenas uma sunga preta, com uma toalha colorida jogada no pescoço, claramente se preparando para entrar na piscina. Disse que ia tomar um banho de piscina para relaxar e perguntou, de forma que me pareceu casual, se eu não queria aproveitar também depois que terminasse meu trabalho, que a água estava numa temperatura perfeita, muito gostosa para refrescar naquele calor. Agradeci educadamente, mas expliquei que não sabia nadar e não tinha roupa de banho apropriada para usar a piscina. Ele riu de forma que me pareceu forçada e disse que não tinha problema nenhum, que ele podia me ensinar a nadar sem dificuldade, que tinha sido instrutor voluntário de natação numa escola comunitária quando era mais jovem. Disse também, e isso me deixou muito desconfortável, que eu podia ficar completamente à vontade para pegar emprestada uma das roupas de banho de Dona Helena, que ela tinha várias no closet e certamente não se importaria de emprestar para uma funcionária de confiança. Achei extremamente estranha e inadequada essa sugestão. Como ele podia achar normal eu mexer nas roupas íntimas da patroa sem autorização dela? Agradeci novamente, mas disse com firmeza que preferia não mexer nas coisas pessoais de Dona Helena sem ela estar presente e dar permissão. Ele deu de ombros, disse, como quiser, você que sabe, de forma meio contrariada, e mergulhou na piscina. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia, achando muito estranho que ele tivesse feito essa sugestão tão inadequada. À noite, por volta das 9 horas, eu estava no meu quarto assistindo uma novela na televisão pequena quando ouvi batidas na porta. Era ele, usando bermuda e camiseta, segurando uma garrafa de cerveja na mão e carregando uma bandejinha com mais uma cerveja e um copo. Perguntou se eu queria fazer companhia para ele tomar uma cerveja. Disse que estava se sentindo muito sozinho com Dona Helena viajando e que seria muito bom ter alguém para conversar, que podíamos nos conhecer melhor, trocar experiências de vida. Agradeci educadamente, mas disse que não costumava beber bebida alcoólica e que preferia descansar cedo porque precisava acordar às 6 da manhã para começar o trabalho. Ele insistiu um pouco, disse que era só uma cervejinha gelada, que ia fazer bem para eu relaxar depois de um dia trabalhoso, que a gente podia conversar sobre coisas interessantes. Mantive a negativa com educação, mas com firmeza, e ele foi embora visivelmente contrariado, resmungando alguma coisa que não conseguia entender direito. Depois que ele saiu, fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Tranquei a porta do meu quarto com a chave. Ali, eu comecei a ficar realmente preocupada e alerta. Estava ficando óbvio que ele estava tentando criar situações de aproximação inadequadas comigo, e eu não queria nem imaginar onde isso podia chegar. Decidi que ia manter distância máxima, fazer meu trabalho de forma rápida e eficiente e evitar qualquer tipo de conversa pessoal ou situação de intimidade. Vocês que trabalham ou já trabalharam em casa de família também conhecem essa sensação confusa e assustadora, né?
quando a gente percebe que a situação está ficando estranha, mas não tem certeza se está interpretando certo, se não está exagerando. É complicado demais porque a gente precisa do emprego, mas não pode ignorar quando alguma coisa não está normal. Se vocês já passaram por situação parecida, me contem nos comentários como lidaram, porque sei que, infelizmente, muitas vão se identificar. No segundo dia que Dona Helena estava fora, resolvi adotar uma estratégia de evitar ficar sozinha nos mesmos ambientes que ele durante muito tempo. Quando ele estava na sala assistindo televisão, eu ficava na cozinha ou na área de serviço. Quando ele estava na cozinha tomando café ou lendo jornal, eu subia para limpar os quartos. Quando ele estava no quintal mexendo na piscina, eu ficava dentro de casa fazendo outras tarefas. Mas percebi que ele estava deliberadamente tentando me encontrar pelos cantos da casa, aparecendo propositalmente nos lugares onde eu estava trabalhando, como se estivesse me procurando ou me seguindo. De manhã cedo, quando desci para fazer o café dele, ele já estava me esperando na cozinha, sentado à mesa. De novo estava só de cueca e camiseta, como se aquilo fosse o mais normal do mundo. Dessa vez, ele não disfarçou absolutamente nada. Ficou me olhando de forma totalmente inadequada e indecente enquanto eu preparava o café, organizava a mesa, lavava umas louças na pia. Quando me virei e o peguei me olhando daquela forma nojenta, ele sorriu de um jeito que me deu nojo e arrepios, como se estivesse satisfeito por ter conseguido me deixar desconfortável. "Bom dia, Graça", ele disse, com uma voz diferente da normal, mais melosa, mais insinuante. "Dormiu bem? Sonhou comigo por acaso?" Esse comentário me deixou chocada. Respondi seco que tinha dormido normalmente e continuei fazendo o café, tentando ignorar completamente o que ele tinha dito. Mas ele se levantou da cadeira e se aproximou da pia, onde eu estava lavando umas xícaras, fingindo que ia pegar um copo d'água, mas ficou muito perto de mim, quase encostando o corpo no meu. "Você sabe que é uma mulher muito atraente, né, Graça?" Ele sussurrou no meu ouvido, tão perto que senti o bafo quente e desagradável dele na minha orelha. Uma mulher bonita, cheirosa, com um corpo de fazer qualquer homem ficar louco. Senti um arrepio de nojo e medo subindo pela minha espinha. Me afastei dele imediatamente, quase derrubando as xícaras que estava segurando, e disse que precisava ir organizar a sala urgentemente. Ele riu baixinho, de uma forma que me deu muito medo, e disse que não precisava ter pressa, que não tinha mais ninguém em casa além de nós dois, que a gente podia conversar com muito mais calma e intimidade. "Relaxa, Graça. Somos dois adultos. Podemos nos conhecer melhor, sem pressa, sem pressão. Posso te mostrar como é bom ser tratada por um homem de verdade", ele disse, com um tom de voz que me deixou apavorada. Saí da cozinha quase correndo e fui me ocupar com outras tarefas em outros cômodos da casa. Mas durante o dia inteiro ele ficou me perseguindo como um predador. Aparecia nos lugares onde eu estava trabalhando, fazia comentários horríveis sobre minha aparência física, sobre meu corpo, dizia que eu era diferente e muito mais atraente que todas as outras empregadas que eles já tinham tido na casa. "Você tem uma beleza natural, Graça, uma sensualidade que não precisa de maquiagem nem roupa cara para aparecer. É o tipo de mulher que desperta o desejo de qualquer homem com sangue nas veias", ele dizia, sempre tentando chegar perto, sempre tentando encostar. À tarde, quando eu estava na área de serviço passando roupas na tábua, concentrada no trabalho tentando esquecer o que estava acontecendo, ele apareceu por trás de mim, sem eu perceber, e encostou a mão no meu ombro, começando a fazer uma massagem não solicitada e totalmente inadequada. "Graça, você é realmente uma mulher muito especial", ele disse, apertando meu ombro e tentando massagear meu pescoço. "Tenho certeza absoluta que a gente pode se entender muito bem, se tornar grandes amigos, se conhecer de forma mais íntima." Tirei a mão dele do meu ombro na mesma hora e disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo, que ele estava me deixando muito desconfortável e que eu só queria fazer meu trabalho em paz, sem esse tipo de conversa, nem esse tipo de contato físico. Ele riu como se eu tivesse falado alguma coisa engraçada e disse que eu estava sendo dramática e exagerada, que ele só estava sendo gentil e carinhoso,
que não tinha nada de mais em tratar bem uma funcionária dedicada. Não precisa fazer drama nem criar caso, Graça. Sou um homem respeitoso e educado. Só quero sua amizade e sua confiança. Você não precisa ter medo de mim. Nunca faria nada para te prejudicar, ele disse. Mas o jeito que falava, o tom de voz, os olhares, não combinavam nada com as palavras que saíam da boca dele. Naquela noite, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Não só tranquei a porta do meu quarto com chave, como também empurrei a cômoda pesada que ficava encostada na parede para ficar bem na frente da porta, como uma barricada de proteção. Estava com muito medo do que ele podia tentar fazer durante a madrugada, quando eu estivesse dormindo e vulnerável. Fiquei acordada até muito tarde da noite, deitada na cama, mas prestando atenção em qualquer barulho estranho na casa, com o celular do lado da cama para ligar para a polícia, em caso de emergência. Tinha medo de dormir e acordar com ele dentro do meu quarto, tentando me fazer alguma coisa. No terceiro dia que Dona Helena estava viajando, a situação piorou drasticamente. Ele acordou cedo, coisa que não tinha feito nos outros dias, e desceu para a cozinha exatamente na mesma hora que eu, como se tivesse calculado para me encontrar sozinha. Quando me viu preparando o café da manhã, disse que tinha tido uma ideia muito interessante durante a noite e que queria compartilhar comigo imediatamente. Que tal a gente tomar café da manhã juntos hoje, Graça? Como um casal de verdade, sem pressa, sem formalidade. Só nós dois aqui, conversando, nos conhecendo melhor, criando intimidade, ele disse, com um sorriso que me deu vontade de vomitar. Disse que preferia tomar meu café mais tarde, depois de terminar algumas tarefas urgentes, que tinha muito trabalho acumulado para fazer. Mas ele foi categórico e ameaçador. Disse que não era um pedido ou uma sugestão, que era uma ordem direta. Não, Graça, não é mais um pedido, é uma ordem. Afinal de contas, eu sou o patrão desta casa e você é minha empregada. Você vai sentar nesta mesa agora e tomar café comigo, querendo ou não querendo, ele disse, com uma autoridade agressiva que me assustou muito. Senti o sangue ferver de raiva, mas tentei manter a calma porque sabia que confrontá-lo diretamente podia piorar ainda mais a situação. Fiz o café em silêncio, coloquei na mesa junto com pão, manteiga, queijo, geleia e disse que depois do café eu precisava começar imediatamente a limpeza dos quartos. Mas quando tentei sair da cozinha, ele segurou meu braço com força, me machucando de verdade. Não, Graça, você não vai a lugar nenhum até a gente ter uma conversa séria, de adulto para adulto. Chegou a hora da gente parar com essa frescura toda e se entender de uma vez por todas, ele disse, apertando meu braço tanto que deixou marca. A mão dele estava me machucando muito, e eu disse que ele estava me ferindo e que queria que me soltasse na mesma hora. Ele me soltou, mas ficou estrategicamente posicionado bem na frente da porta da cozinha, me impedindo de sair, me prendendo ali com ele. Escuta aqui, Graça, e escuta muito bem o que vou falar. Você é uma mulher inteligente, deve entender perfeitamente como as coisas funcionam nesta vida e neste mundo. Você precisa muito, mas muito mesmo deste emprego, não é verdade? Você tem 3 filhos para sustentar, contas para pagar, responsabilidades financeiras. Eu posso tornar sua vida muito fácil e confortável aqui nesta casa, ou posso tornar muito difícil e complicada. Vai depender exclusivamente de como você vai se comportar comigo daqui para frente. Naquele momento, entendi que a situação estava extremamente séria e perigosa. Ele estava me ameaçando descaradamente, deixando claro que se eu não cedesse aos avanços sexuais dele, às investidas indecentes, ele ia me demitir e ainda por cima inventar alguma mentira para me prejudicar no mercado de trabalho. Senti uma mistura de raiva e medo, porque eu realmente precisava muito daquele emprego para sustentar meus filhos, mas não podia aceitar ser assediada e chantageada daquele jeito. Seu Ronaldo, o senhor está me assediando sexualmente e me ameaçando com chantagem. Isso é crime previsto na lei brasileira. Eu só quero fazer meu trabalho direito, com honestidade e dedicação, e não quero esse tipo de conversa, nem esse tipo de tratamento, eu disse, tentando manter a voz firme e controlada, apesar do medo e da raiva. Ele riu alto,
gargalhando, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo, como se minha indignação fosse ridícula e ingênua. Crime? Assédio sexual? Chantagem? Você acha mesmo que alguém nesta cidade vai acreditar em você contra mim? Eu sou engenheiro civil aposentado, respeitado neste bairro e nesta cidade, casado há mais de 30 anos com uma médica pediatra conceituada e conhecida. Frequento o clube mais fino da região, tenho amigos influentes, tenho posição social estabelecida. Você é apenas uma empregada doméstica recém-separada, sem estudo superior, sem posição social, sem influência nenhuma. Na sua opinião sincera, em quem as pessoas, a polícia, a justiça vão acreditar? Em mim ou em você? Essas palavras me doeram profundamente no coração, porque eu sabia que havia uma verdade cruel e injusta nelas. Realmente, numa situação como aquela, numa disputa de palavra contra palavra, quem ia acreditar numa empregada doméstica simples contra um homem da posição social e econômica dele? Mas mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que eu estava numa posição de desvantagem total, eu não ia me deixar intimidar nem aceitar aquilo passivamente. Mesmo sabendo de toda essa diferença social entre nós, eu não vou aceitar ser assediada e ameaçada. O Senhor não tem direito nenhum de me tratar dessa forma. Eu sou uma pessoa digna, uma mulher honesta, uma mãe de família que merece respeito, eu disse, tentando manter a dignidade apesar do medo. Ele ficou vermelho de raiva quando viu que eu não estava cedendo às ameaças, que eu estava resistindo mesmo estando numa posição vulnerável. Você vai se arrepender muito de estar sendo teimosa e difícil comigo, Graça. Mulher orgulhosa e rebelde como você sempre acaba mal na vida. Vou te dar mais uma chance, apenas uma, de mudar de ideia e aceitar o que estou oferecendo. Mas minha paciência está chegando ao fim, ele disse, com um tom ameaçador que me deu muito medo. Durante todo o resto daquele dia, ele ficou me perseguindo pela casa como um predador faminto, sempre fazendo comentários nojentos e indecentes sobre meu corpo, sobre minha sexualidade, sempre tentando encostar em mim quando passava perto, sempre me olhando de forma libidinosa e desrespeitosa. Eu estava um caco de nervos, fazendo minhas tarefas domésticas, correndo para não ficar muito tempo no mesmo ambiente que ele, sempre tentando manter distância e evitar situações de maior vulnerabilidade. À tarde, quando eu estava limpando o banheiro da suíte principal, onde Dona Helena dormia, ele apareceu na porta do banheiro usando apenas uma toalha amarrada na cintura, fingindo que ia tomar banho. Ficou ali parado, me observando limpar o vaso sanitário, a pia, o box do chuveiro, falando coisas horríveis e nojentas sobre meu físico, sobre o que ele queria fazer comigo, sobre como eu estava desperdiçando minha beleza e sensualidade ficando sozinha. Você tem um corpo perfeito, Graça, um corpo que foi feito para dar e receber prazer. Sei que por baixo dessa roupa simples se esconde uma mulher de verdade, uma fêmea esperando para ser despertada por um homem experiente. Por que você não para com essa resistência boba e deixa eu te mostrar como é bom ser tratada com carinho por alguém que sabe o que está fazendo? Ele dizia, com uma voz melosa e nojenta que me dava arrepios de pavor. Terminei de limpar o banheiro o mais rápido possível, com nojo daquelas palavras horríveis, e tentei sair correndo. Mas ele ficou propositalmente na porta, impedindo minha passagem, começando a soltar a toalha da cintura para me mostrar que não tinha nada por baixo. Já que você está aqui mesmo, que tal a gente aproveitar para se conhecer melhor de forma mais íntima, Graça? Ninguém vai saber de nada, ninguém vai ficar sabendo. Vai ser muito bom para nós dois. Você vai descobrir prazeres que nem imaginava que existiam, ele disse, tentando me puxar para dentro do banheiro. Empurrei ele com todas as forças que tinha no meu corpo e saí correndo do quarto. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremendo de nojo e de medo, minha respiração ofegante. Fui direto para meu quarto e fiquei lá trancada até a hora do jantar, rezando e pedindo proteção a Deus. Naquela noite, durante o jantar, eu mal consegui comer alguma coisa.
Ele ficou me olhando durante toda a refeição com aqueles olhos nojentos, cheios de desejo e maldade, e eu com vontade de vomitar a cada garfada que tentava dar. Assim que terminei de comer, mesmo sem ter comido quase nada, fui direto para meu quarto e não saí mais de lá. Mas eu sabia que a situação ia explodir no dia seguinte, que era a quinta-feira, último dia antes de Dona Helena voltar da viagem na sexta de manhã. Eu sentia no ar que ele ia tentar algo muito mais drástico, muito mais violento, porque estava perdendo a paciência com minhas negativas e resistência constante. Naquela noite praticamente não consegui pregar o olho. Ficava acordada na cama, prestando atenção em qualquer barulho no corredor, com medo de que ele tentasse arrombar a porta do meu quarto durante a madrugada. Toda hora eu me levantava para checar se a porta ainda estava bem trancada, se a cômoda ainda estava firme no lugar servindo de barricada. Foi por volta das 2 da manhã que ouvi passos no corredor. Meu coração disparou e comecei a suar frio de medo. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto e eu fiquei imóvel na cama, prendendo a respiração e rezando baixinho para que ele fosse embora e me deixasse em paz. Ouvi ele mexer na maçaneta da porta, tentando abrir. Quando percebeu que estava trancada com chave, ouvi ele resmungar palavrões baixinho. Depois ouvi os passos se afastando, mas eu sabia que aquilo não ia ficar assim, que ele estava apenas planejando uma abordagem diferente. No quarto dia, quinta-feira, último dia antes de Dona Helena voltar, acordei às 5 da manhã, mas fiquei no meu quarto até às 6, tentando adiar ao máximo o momento de sair e me encontrar com ele. Quando finalmente saí para ir fazer o café da manhã, torci para que ele ainda estivesse dormindo e eu pudesse trabalhar em paz, pelo menos durante algumas horas. Mas ele já estava na cozinha me esperando, sentado à mesa com uma expressão no rosto que me deixou apavorada. Era uma cara de raiva, de ódio, de impaciência, completamente diferente de todos os outros dias. Não disse bom dia, não sorriu. Só ficou me encarando com aqueles olhos cheios de maldade. Hoje é o último dia, Graça, ele disse com uma voz baixa, controlada, mas extremamente ameaçadora. Helena volta amanhã de manhã cedo, e eu não vou ter mais oportunidade de conversar com você, em particular, como tenho conversado esses dias todos. Então você vai decidir agora, neste exato momento, sem mais delongas. Ou você para de fazer drama e aceita de boa vontade o que eu estou oferecendo para você, ou você arruma suas coisas e vai embora desta casa hoje mesmo. Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha dentro de mim e disse que não ia aceitar nenhum tipo de chantagem nem ameaça dele, que eu ia fazer meu trabalho normalmente como sempre fiz, e que quando Dona Helena voltasse da viagem, eu ia conversar com ela sobre tudo o que estava acontecendo. Ele riu daquele jeito nojento e sádico que eu já conhecia bem. Você acha mesmo que vai contar para Helena o que aconteceu aqui? E o que exatamente você vai falar para ela? Que o marido respeitável dela, casado há mais de 30 anos, tentou seduzir a empregada doméstica? Que o respeitado engenheiro Ronaldo Santos assediou sexualmente a funcionária da casa? Você acha que ela vai acreditar em você e não em mim? Que ela vai escolher uma empregada qualquer em vez do marido dela? Infelizmente, eu sabia que ele tinha razão nesse ponto. Dona Helena provavelmente não ia acreditar em mim. Ou mesmo que acreditasse, ia acabar me demitindo para evitar problemas e constrangimentos no casamento dela. Mas mesmo sabendo disso, eu não podia ceder. Disse que mesmo assim eu não ia aceitar ser assediada, ameaçada e chantageada, que preferia sair do emprego e procurar outro trabalho do que me submeter àquilo. Que minha dignidade como mulher e como ser humano valia mais que qualquer salário. Então você realmente vai sair desta casa, ele disse, se levantando devagar da cadeira e se aproximando de mim com uma expressão assustadora. Mas antes disso, antes de você ir embora e estragar tudo o que eu planejei, você vai me dar exatamente o que eu quero e preciso. Não vai ser mais por bem, Graça. Agora vai ser por mal, na marra, do jeito que eu decidir. Ele tentou me agarrar pelos 2 braços ao mesmo tempo, mas eu consegui escapar e correr para o outro lado da cozinha. Ele veio atrás de mim como um animal raivoso, tentando me encurralar contra a geladeira.
Consegui escapar de novo e corri para o corredor, tentando chegar até a porta da frente, mas ele era mais rápido e me alcançou perto da escada. Não adianta correr, sua idiota. Não tem para onde fugir desta casa. Hoje você vai aprender de uma vez por todas a não desafiar um homem como eu. Vai aprender na pele o que acontece com mulher teimosa e rebelde. Ele gritava, completamente fora de si. Consegui me soltar mais uma vez e corri desesperadamente para meu quarto, conseguindo entrar e trancar a porta antes que ele chegasse. Do lado de fora, ouvi ele socando a porta com os punhos, chutando, gritando coisas ameaçadoras e horríveis. Pode ficar aí escondida o tempo que quiser, Graça. Mas uma hora você vai ter que sair daí, para comer, para beber água, para ir no banheiro. E quando você sair, eu vou estar aqui esperando. E aí você vai ver o que é bom para a tosse. Vai aprender a respeitar homem de verdade. Fiquei o dia inteiro trancada no meu quarto, sem comer, sem beber água direito, ouvindo ele andar pela casa como um louco, sempre passando na frente da minha porta. Às vezes ele batia e falava coisas ameaçadoras sobre o que ia fazer comigo quando conseguisse me pegar, sobre como ia me machucar e me humilhar se eu continuasse resistindo. Por volta das 5 da tarde, a casa ficou completamente silenciosa. Pensei que talvez ele tivesse saído para algum lugar. Esperei mais uns 40 minutos e abri a porta bem devagarzinho para ver se realmente não tinha ninguém no corredor. A casa parecia vazia mesmo. Saí do quarto nas pontas dos pés e fui rapidamente até a cozinha tomar um pouco de água e pegar algumas bolachas para comer, porque estava fraca de fome e sede. Mas quando estava voltando para meu quarto com o copo de água e as bolachas, ouvi a porta da frente se abrindo. Era ele chegando de algum lugar, provavelmente do clube ou da casa de algum amigo. Quando me viu no corredor, sorriu daquele jeito diabólico e assustador. Ah, finalmente resolveu sair do seu esconderijo, né, Graça? Pensei que você fosse ficar aí dentro até morrer de fome e sede. Que bom que você tomou juízo e decidiu aparecer. Tentei correr desesperadamente para meu quarto, mas ele foi muito mais rápido e me segurou pelo braço. Dessa vez, a pegada dele estava muito mais violenta e agressiva que das outras vezes, me machucando seriamente, deixando marcas roxas que duraram semanas. Agora chega de brincadeira, Graça. Você me fez perder a paciência completamente, me fez desperdiçar tempo demais com essa resistência idiota. Acabou o tempo da conversa e da negociação. Agora vai ser exatamente do jeito que eu quero, você querendo ou não querendo. Ele começou a me arrastar pelo corredor à força, em direção ao quarto onde ele dormia. Eu gritava desesperadamente, esperneava, tentava me soltar arranhando o braço dele, mas ele era muito mais forte que eu fisicamente. Senti que aquela era realmente a hora mais desesperadora e apavorante da minha vida inteira. Consegui me soltar por um momento quando chegamos perto da sala e corri tentando alcançar a porta da frente para sair de casa e pedir socorro aos vizinhos. Mas quando cheguei na porta, descobri que ela estava trancada com chave por dentro e eu não sabia onde ele guardava a chave. Ele chegou atrás de mim rindo como um demônio, como se toda aquela situação fosse engraçada para ele. Onde você pensa que vai, sua imbecil? Não tem para onde correr. Não tem ninguém para te salvar. É melhor parar de resistir e aceitar logo o que vai acontecer. Vai ser mais fácil e menos doloroso para você se não resistir tanto. Foi nesse momento de desespero total que me lembrei do meu celular, que estava no bolso do meu avental de trabalho. Consegui pegar escondido e tentei rapidamente discar 190, mas ele percebeu o que eu estava fazendo e arrancou o telefone da minha mão com violência extrema. Muito esperta, né, sua desgraçada? Mas não vai adiantar absolutamente nada. Se a polícia aparecer aqui, vou dizer que você ficou completamente louca, que está inventando essa história toda para me prejudicar, que tentou me roubar e, quando eu descobri, inventou essa mentira de assédio para se vingar. Ele jogou meu celular no chão com força e pisou em cima várias vezes até quebrar completamente. Depois, voltou a tentar me agarrar para me levar à força para o quarto dele. Dessa vez, consegui correr para a cozinha e peguei uma faca grande de cortar carne que estava na pia. Não chega mais perto de mim,
Eu gritei com todas as forças dos meus pulmões, apontando a faca para ele com as duas mãos tremendo. Eu não estou brincando. Se você encostar um dedo em mim, eu uso essa faca. Eu juro por Deus que uso. Ele parou onde estava, mas ficou rindo como se toda aquela situação fosse uma grande piada, como se meu desespero fosse divertido para ele. Você não tem coragem nenhuma de usar essa faca, Graça. Você é uma mulher trabalhadora, honesta, religiosa, mãe de família. Você não é uma assassina, não é uma criminosa. Larga essa faca aí e vamos resolver isso como pessoas civilizadas e adultas. Prometo que vou ser carinhoso e delicado com você. Mas eu sabia que não podia largar aquela faca de jeito nenhum. Era literalmente a única coisa que estava me protegendo dele naquele momento de terror absoluto. Ficamos assim por vários minutos longos e tensos, ele tentando se aproximar devagar e falar de forma aparentemente calma, eu recuando e mantendo a faca apontada para ele, os dois suando e ofegantes. Foi quando ouvi o barulho de chave na fechadura da porta da frente. Alguém estava chegando em casa. Ele ouviu também e ficou primeiro branco de susto, depois vermelho de raiva e pânico. Merda! Deve ser a Helena. Ela disse que só ia chegar amanhã de manhã. Ele murmurou desesperado, percebendo que tinha sido pego em flagrante. Era Dona Helena mesmo. Ouvi a voz conhecida dela no hall de entrada, chamando por nós dois de forma alegre e despreocupada. Ronaldo! Graça! Cheguei! Consegui adiantar minha volta porque o congresso terminou mais cedo. Ele me olhou com um ódio e uma ameaça nos olhos que nunca vou conseguir esquecer, e sussurrou bem baixo, mas de forma terrivelmente ameaçadora. Se você abrir a boca sobre qualquer coisa que aconteceu aqui nesses dias, sobre qualquer conversa que tivemos, eu acabo com você e com sua família inteira. Você não faz ideia do poder que eu tenho nesta cidade, das pessoas influentes que eu conheço, do que eu posso fazer para destruir vocês. Posso fazer vocês sumirem do mapa sem deixar rastro. Guardei a faca rapidamente numa gaveta da cozinha e tentei me recompor o melhor que consegui, alisando a roupa que estava toda amarrotada e rasgada, passando a mão no cabelo completamente despenteado, limpando o suor e as lágrimas do rosto. Quando Dona Helena apareceu na cozinha carregando suas malas de viagem, eu estava fingindo que lavava louça na pia e ele estava sentado à mesa fingindo que lia jornal, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Oi, pessoal! Como foram esses dias? Senti muita saudade de casa e de vocês. Ela disse toda contente, dando um beijinho no rosto dele e me cumprimentando com carinho. Tudo muito tranquilo e normal, amor. Ele respondeu sem nem levantar os olhos do jornal, com uma tranquilidade fingida. Graça cuidou muito bem da casa, como sempre. É uma mulher exemplar, muito dedicada e responsável. Dona Helena me olhou com atenção e perguntou se estava tudo bem comigo, porque tinha notado que eu estava muito pálida, com cara de quem não tinha dormido bem, com aparência de cansada e abatida. Disse que estava só um pouco cansada mesmo, que tinha trabalhado bastante durante os dias que ela ficou fora, que não tinha conseguido dormir muito bem nas últimas noites por causa do calor excessivo. Ela disse compreensivamente que ia tomar um banho relaxante e descansar da viagem, que depois a gente conversaria melhor sobre como tinham sido os dias. Assim que ela subiu as escadas carregando as malas, ele se levantou da mesa e veio bem perto de mim, sussurrando no meu ouvido de forma ameaçadora. Muito bem, Graça. Continue exatamente assim, fingindo que nada aconteceu. E não se esqueça nem por um segundo do que eu falei sobre você e sua família. Seria muito triste se alguma coisa ruim acontecesse com seus filhos por causa da sua língua grande. Naquela noite, mesmo com Dona Helena de volta em casa, eu não consegui relaxar nem um pouquinho. Sabia que aquilo não ia ficar assim, que ele ia continuar tentando me assediar na primeira oportunidade que tivesse, que a situação ia se repetir sempre que ela viajasse novamente. Durante toda a semana seguinte, com Dona Helena de volta à rotina normal de trabalho, ele continuou me atormentando e assediando sempre que ela saía de casa. Aproveitava qualquer momentinho que ela ia ao supermercado, à farmácia, ao salão de beleza, para me ameaçar, me falar coisas nojentas, tentar encostar em mim.
Um dia, ele me encurralou na área de serviço e disse que estava definitivamente perdendo a paciência comigo, que se eu não cedesse logo às investidas dele, ele ia inventar alguma mentira grave para me demitir por justa causa e ainda me prejudicar no mercado de trabalho. Posso alegar que você roubou joias caras de Helena, ou que flagrei você usando drogas aqui dentro de casa, ou que descobri você maltratando o Bolt quando ninguém está vendo. Qualquer uma dessas acusações vai acabar com suas chances de conseguir outro emprego decente. E não pense que vai conseguir provar sua inocência, porque minha palavra vale muito mais que a sua. Disse também que conhecia pessoas influentes na cidade, que podia espalhar para todas as famílias ricas da região que eu era uma empregada desonesta, problemática e perigosa, que eu ia ficar completamente queimada no mercado de trabalho doméstico para sempre. E não é só isso, Graça. Tenho amigos na polícia, no sistema judiciário, em vários lugares importantes. Posso tornar a vida de você e dos seus filhos um verdadeiro inferno. Posso inventar que seus filhos estão envolvidos com drogas, que você deve dinheiro para agiotas perigosos. Posso fazer vocês terem que sair da cidade correndo. Foi nesse momento que tive uma ideia que talvez pudesse me salvar daquela situação desesperadora. Resolvi começar a gravar secretamente as conversas dele me assediando, para ter alguma prova concreta do que ele estava fazendo comigo. Com o pouco dinheiro que eu tinha conseguido juntar durante esses meses de trabalho, fui numa loja de eletrônicos barata no centro da cidade e comprei um celular bem simples, daqueles mais antigos, só para fazer ligações e ter um gravador. Comecei a levar sempre comigo, escondido no bolso do avental de trabalho. Na quinta-feira da semana seguinte, Dona Helena teve que ir para o hospital fazer um plantão de emergência, que ia durar 24 horas. Ela saiu de casa na quinta de manhã e só ia voltar na sexta-feira de manhã. Eu sabia que aquela ia ser a ocasião que ele ia tentar algo realmente sério, mais agressivo e violento que das outras vezes. Não deu outra. Logo depois que Dona Helena saiu de casa carregando a mala com roupas para o plantão, ele apareceu na cozinha onde eu estava preparando os ingredientes para fazer o almoço. Veio por trás de mim sem fazer barulho e encostou o corpo inteiro no meu, me prensando contra a pia da cozinha, deixando absolutamente claro suas intenções sexuais. Hoje é realmente o dia, Graça. Não tem mais ninguém para te proteger ou atrapalhar nossos planos. Helena só volta amanhã de manhã cedinho. Temos a noite toda inteirinha para nós dois, para eu te ensinar como é bom e gostoso ser tratada com carinho por um homem experiente e carinhoso. Eu estava com o celular já gravando no bolso do avental, captando cada palavra que ele falava. Consegui me virar de frente para ele e disse bem alto e bem claro, para garantir que ficasse tudo registrado. Seu Ronaldo, o senhor está me assediando sexualmente de novo. Eu já disse milhares de vezes que não quero esse tipo de conversa, nem esse tipo de tratamento físico. Por favor, me deixe trabalhar em paz e pare com essa perseguição. Não adianta mais fazer drama nem fingir que não quer, Graça. Você sabe muito bem o que eu quero, o que eu preciso, o que estou esperando de você há tanto tempo. E hoje você vai me dar isso, querendo ou não querendo. Já esperei tempo demais, fui paciente demais com suas frescuras. Ele tentou me beijar à força, colocando as mãos nos meus seios por cima da roupa, tentando me segurar para que eu não fugisse. Mas consegui empurrá-lo com força e sair correndo da cozinha. Fui direto para meu quarto, mas ele veio atrás gritando como um louco. Não adianta correr nem se esconder, sua vagabunda teimosa. Você não pode ficar escondida para sempre. Uma hora você vai ter que sair daí, e quando sair, eu vou estar aqui esperando para te pegar. Hoje você vai aprender de uma vez por todas quem é que manda nesta casa. Tranquei a porta do quarto e fiquei ouvindo ele bater do lado de fora durante quase uma hora, falando as coisas mais horríveis, ameaçadoras e nojentas que já ouvi na minha vida. Pelo menos estava tudo sendo gravado no celular, cada palavra, cada ameaça, cada prova do assédio. Por volta da meia-noite, quando a casa já estava em silêncio há algumas horas, pensei que ele tinha desistido e ido dormir. Mas eu sabia que não podia baixar a guarda, que precisava ficar alerta a noite toda. Foi quando comecei a sentir um cheiro forte de álcool vindo debaixo da porta do meu quarto.
Ele estava bebendo no corredor, bem na frente da minha porta, falando sozinho, resmungando coisas desconexas sobre mim, sobre mulheres em geral, sobre como ia me ensinar a ser obediente e submissa. Mulher teimosa tem que aprender na marra mesmo. Vou mostrar para essa empregada orgulhosa quem é que manda aqui. Hoje ela vai descobrir o que é bom. Por volta das 2 da manhã, ouvi ele mexendo na fechadura da minha porta com alguma ferramenta, tentando forçar a entrada. Meu sangue gelou completamente de terror. Ele estava conseguindo arrombar a fechadura. Seu Ronaldo, vá embora! Deixe-me em paz! Não faça isso comigo! Por favor! Eu gritei desesperadamente, mas sabia que não havia ninguém por perto para me ouvir. Cala essa boca agora, sua desgraçada! Hoje você vai aprender de uma vez por todas a não desafiar um homem de verdade. Vai aprender na pele o que acontece com mulher que não sabe qual é o seu lugar. Ouvi a fechadura ceder com um barulho seco. Ele tinha conseguido forçar e abrir a porta. Pulei da cama em pânico total e empurrei a cômoda pesada contra a porta. Mas ele estava empurrando do outro lado com uma força animal, completamente fora de si. Não adianta tentar se esconder nem fazer barricada, Graça. Vou entrar aí mesmo que tenha que quebrar essa porta inteira. E quando eu entrar, você vai ver o que é bom para a tosse. Vai aprender a ser uma mulher obediente e submissa. A cômoda estava cedendo pouco a pouco. Ele estava conseguindo empurrar com mais força. Peguei o celular com as mãos tremendo descontroladamente e consegui ligar para 190. Dessa vez, consegui falar claramente com a operadora do outro lado. Por favor, me ajudem urgentemente. Estou sendo atacada pelo meu patrão. Ele está tentando me estuprar. Está arrombando a porta do meu quarto. O endereço é Rua das Magnólias, número 847, Condomínio Jardim das Palmeiras, bairro Vila das Palmeiras. Calma, senhora. Já estamos enviando uma viatura da Polícia Militar para esse endereço. Tente se manter em local seguro até nossa chegada. Não desligue o telefone. Mas naquele exato momento, ele conseguiu empurrar a cômoda o suficiente para entrar no meu quarto. Entrou como um animal raivoso e descontrolado. Estava completamente bêbado, com os olhos vermelhos e vidrados, respirando pesado como um louco, suando, com as roupas desalinhadas e sujas. Quando me viu com o celular na mão, ficou ainda mais furioso e violento. Sua vagabunda desgraçada! Chamou a polícia de novo? Agora você realmente me acabou, sua filha da puta. Mas antes deles chegarem aqui, você vai me dar o que eu quero. Vai pagar por tudo que me fez passar. Ele se jogou em cima de mim como um animal selvagem, tentando tomar o celular à força. Caímos no chão lutando corpo a corpo, ele tentando me bater e me imobilizar, eu tentando me defender e continuar falando com a operadora da polícia. Ele era fisicamente mais forte, mas eu estava lutando literalmente pela minha vida, pela minha dignidade, pela minha honra como mulher. Para de gritar, senão vai ser muito pior para você. Para de resistir e aceita logo o que vai acontecer. Ele rosnou no meu ouvido como um animal, tentando rasgar minha roupa, tentando me segurar com força para eu parar de me debater. Foi quando ouvi o som abençoado das sirenes da polícia militar chegando no condomínio. Ele ouviu também e parou por alguns segundos com uma expressão de pânico e desespero total no rosto. Merda, você acabou comigo mesmo, sua desgraçada. Mas não pense que isso vai ficar assim. Você não sabe com quem está mexendo. Mas mesmo ouvindo a polícia se aproximando, mesmo sabendo que ia ser preso, ele não parou completamente de tentar me agredir. Tentou me dar alguns tapas para eu parar de gritar e chamar socorro, mas eu continuei gritando o mais alto que conseguia, porque sabia que precisava aguentar só mais alguns minutos até os policiais conseguirem entrar na casa. Ouvi vozes autoritárias no portão do condomínio, depois passos correndo pelo quintal da casa. Alguém bateu na porta da frente com muita força e autoridade. Polícia Militar, abram a porta imediatamente. Temos uma denúncia de tentativa de estupro neste endereço. Ele me soltou finalmente e saiu correndo do meu quarto, provavelmente para tentar inventar alguma desculpa, criar alguma versão mentirosa dos fatos. Eu fiquei no chão do quarto chorando compulsivamente, com a roupa rasgada,
machucada fisicamente e emocionalmente, mas profundamente aliviada porque sabia que finalmente estava salva. Os policiais conseguiram entrar na casa, provavelmente arrombando a porta da frente ou pulando o muro do quintal. Eram 3, 2 homens jovens e uma mulher de meia-idade. A policial feminina, que se apresentou como Sargento Mariana, foi extremamente carinhosa e respeitosa comigo. Ela me ajudou a me cobrir com um lençol limpo e perguntou com muito cuidado se eu estava ferida gravemente, se ele tinha conseguido consumar o estupro, se eu precisava de atendimento médico imediato. Contei tudo o que tinha acontecido desde o primeiro dia de assédio sexual até aquela tentativa violenta de estupro, e mostrei todas as gravações que tinha conseguido fazer no celular durante essas semanas. Eles prenderam seu Ronaldo imediatamente, mesmo ele tentando inventar milhares de mentiras e desculpas esfarrapadas para se livrar da situação. Ela é uma pessoa completamente desequilibrada e mentirosa, oficiais. Está inventando essa história toda porque eu descobri que ela estava roubando objetos de valor da minha casa. É uma empregada problemática, desonesta, que tem histórico de problemas psiquiátricos. Minha esposa, que é médica conceituada, pode confirmar o tipo de pessoa perturbada que ela é. Ele gritava desesperadamente, já algemado e sendo colocado na viatura. Mas as gravações detalhadas no meu celular provavam cada palavra que eu tinha falado, cada situação de assédio, cada ameaça que ele tinha feito. A Sargento Mariana disse que eu tinha sido muito inteligente e corajosa em conseguir essas provas, porque sem elas seria muito mais difícil comprovar juridicamente o assédio sexual e a tentativa de estupro. Infelizmente, casos como esse são muito mais comuns do que deveriam ser, especialmente envolvendo trabalhadoras domésticas. Mas a senhora foi muito esperta em gravar as conversas. Isso vai ajudar enormemente no processo judicial. Ela me explicou. Dona Helena chegou no meio de toda aquela confusão terrível. Foi chamada pelo porteiro do condomínio que tinha visto a movimentação de polícia na casa. Quando soube detalhadamente o que tinha acontecido, ficou completamente chocada, branca como papel. No primeiro momento, pude ver claramente nos olhos dela que ela queria duvidar da minha versão, que era humanamente difícil acreditar que o marido de mais de 30 anos fosse capaz de uma coisa tão horrível. Mas quando a policial colocou as gravações para ela ouvir e ela reconheceu a própria voz dele me assediando e ameaçando, ela começou a chorar desesperadamente. Meu Deus do céu, Graça, me perdoe. Eu nunca, jamais imaginaria que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas com você. Me perdoe por não ter percebido, por não ter te protegido. Como ele pôde fazer isso? Como eu pude ser tão cega? Ela disse, me abraçando e chorando junto comigo. Fui levada imediatamente para a delegacia especializada em crimes contra a mulher para prestar queixa formal e fazer todos os exames legais necessários. Graças a Deus, ele não tinha conseguido consumar o estupro de fato, mas eu tinha várias marcas visíveis de agressão física nos braços, onde ele tinha me segurado com violência, hematomas, arranhões. A delegada que me atendeu, doutora Carmen Silva, foi muito respeitosa, cuidadosa e humana comigo. Disse que, infelizmente, casos como o meu eram estatisticamente mais comuns do que deviam ser, especialmente envolvendo mulheres trabalhadoras domésticas em situação de vulnerabilidade social, mas que eu tinha feito absolutamente tudo certo ao gravar as conversas e chamar a polícia no momento adequado. A senhora foi muito corajosa e inteligente. Muitas mulheres na sua situação se calam por medo, por necessidade financeira, por vergonha, ou por acharem que não vão ser acreditadas. Mas a senhora lutou pelos seus direitos e pela sua dignidade como ser humano. Isso merece todo o nosso respeito e apoio, ela me disse de forma muito carinhosa. Naquele momento de dor e trauma, entendi uma lição muito importante. Não importa quantos anos você trabalha numa casa, não importa como as pessoas te tratam educadamente na frente de outros, não importa se elas têm aparência de família respeitável e tradicional, sempre pode existir alguém com segundas intenções perigosas, esperando a oportunidade certa para te fazer mal. Vocês que trabalham ou já trabalharam em casa de família também já passaram por situação parecida ou similar?
Já sentiram que algum patrão estava tendo segundas intenções ou fazendo investidas inadequadas? Me contem nos comentários como lidaram com isso, porque infelizmente sei que muitas de vocês vão se identificar com partes desta história terrível. Saí daquela casa no mesmo dia, evidentemente. Dona Helena me deu R$ 5.000 como indenização pelos traumas sofridos, pediu milhares de desculpas sinceras, disse que ia se separar dele imediatamente e que me ajudaria no que fosse necessário durante todo o processo judicial. Fiquei alguns dias na casa de Dona Marlene, minha vizinha bondosa, que tinha me indicado para o emprego, porque não conseguia nem ficar sozinha na minha própria casa. Tinha muito medo de que ele conseguisse sair da prisão provisória e viesse atrás de mim para se vingar das denúncias e da prisão. Meus 3 filhos ficaram completamente desesperados e revoltados quando souberam de todos os detalhes. Pedro, que na época tinha 16 anos, ficou com tanta raiva que queria juntar alguns colegas da escola e ir atrás dele para fazer justiça com as próprias mãos. Joana chorou durante dias seguidos e dizia que se sentia culpada por não ter insistido para eu não aceitar trabalho dormindo no emprego. Expliquei calmamente para eles que a culpa não era de ninguém da nossa família, que eu tinha feito exatamente o que precisava fazer para sustentar todos nós com dignidade, e que o único culpado de tudo era aquele homem nojento que não respeitava mulheres, que achava que podia fazer o que quisesse só porque tinha dinheiro e posição social privilegiada. O processo judicial durou quase 2 anos completos. Foi extremamente desgastante emocionalmente, porque o advogado criminalista dele, um homem caro e famoso na cidade, tentou usar todas as estratégias possíveis para me desmoralizar perante o juiz, o promotor e o júri. Alegava insistentemente que eu era uma mulher de vida duvidosa, que estava inventando toda aquela história para extorquir dinheiro da família, que as gravações eram falsificadas ou editadas propositalmente para parecer pior do que realmente eram, que eu tinha histórico de instabilidade emocional e problemas psiquiátricos. Mas a justiça foi finalmente feita. Ele foi condenado por tentativa de estupro qualificada, assédio sexual continuado, cárcere privado, ameaça e lesão corporal, pegando 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A juíza responsável pelo caso disse na leitura pública da sentença que casos como esse precisavam ser punidos com o máximo rigor previsto na lei, para que outros homens em posições similares soubessem que não podiam sair impunes depois de assediar e tentar violentar trabalhadoras domésticas vulneráveis. As trabalhadoras domésticas representam uma categoria profissional que historicamente sofre diversos tipos de abusos e violências em silêncio, por medo, necessidade financeira ou falta de apoio institucional. É dever fundamental do Estado brasileiro proteger essas mulheres trabalhadoras e punir severamente quem as agride de qualquer forma, declarou a magistrada durante a sessão. Dona Helena realmente cumpriu sua promessa e se separou dele definitivamente, como tinha dito que faria. Ela me procurou pessoalmente depois do término do julgamento para me pedir desculpas mais uma vez e me contar algumas coisas perturbadoras que tinha descoberto sobre o ex-marido durante o processo de separação. Aparentemente, eu não era nem de longe a primeira empregada doméstica que ele assediava sexualmente ao longo dos anos de casamento. Várias outras tinham saído da casa sem dar explicação detalhada ao longo das décadas, provavelmente por causa de situações similares à minha. Ela disse que sempre achou estranha a rotatividade alta de empregadas, mas nunca imaginou qual era a verdadeira razão. Eu era uma esposa completamente omissa e negligente, Graça. Fechava os olhos conscientemente para comportamentos que deveria ter questionado e investigado. Me perdoe por ter sido conivente, mesmo que inconscientemente, com os abusos que ele cometia. Ela me disse, chorando de arrependimento genuíno. Durante todo o período do processo judicial, consegui outro emprego como empregada doméstica, dessa vez numa casa onde eu trabalhava exclusivamente durante o dia, das 7 da manhã às 5 da tarde, sem dormir no emprego jamais. Era uma família mais simples financeiramente, mas que me tratava com respeito, carinho e dignidade humana.
O salário era um pouco menor, mas minha segurança física e psicológica não tinham preço que pagasse. Também comecei a participar regularmente de um grupo de apoio psicológico para mulheres que sofreram violência sexual e assédio. Foi nesse grupo que aprendi oficialmente que o que aconteceu comigo tinha classificação legal específica: assédio sexual continuado no ambiente de trabalho seguido de tentativa de estupro qualificada. E descobri também que casos como o meu eram estatisticamente muito mais comuns do que eu imaginava, especialmente envolvendo trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras, ou seja, mulheres que trabalham dentro das casas em situação de maior vulnerabilidade e isolamento social. Conheci outras empregadas domésticas que tinham passado por situações iguais ou até mais graves que a minha. Mulheres que tinham sido efetivamente estupradas pelos patrões e nunca denunciaram por medo de perder o emprego, por vergonha, por acharem que não seriam acreditadas pela polícia e pela justiça, ou por terem sido ameaçadas de forma mais severa. Foi nesse grupo de apoio que aprendi detalhadamente sobre nossos direitos fundamentais como trabalhadoras e como mulheres, sobre como nos proteger adequadamente, sobre a importância crucial de denunciar sempre, mesmo quando parece que nossa palavra não vai ter valor suficiente contra pessoas de maior poder socioeconômico. Aprendi que jamais podemos aceitar esse tipo de situação considerando normal ou inevitável, que não faz parte das obrigações do trabalho doméstico aceitar assédio, chantagem ou qualquer forma de violência. Hoje, 6 anos depois de toda essa experiência traumática, posso dizer com certeza que saí mais forte, mais consciente e mais preparada para a vida. Não foi nada fácil superar completamente o trauma psicológico. Tive que fazer terapia individual durante 3 anos para conseguir recuperar a confiança nas pessoas, para não ter medo excessivo de trabalhar em casa de família, para conseguir dormir bem à noite sem pesadelos. Mas aprendi lições fundamentais que quero compartilhar com todas vocês que trabalham nessa área. A primeira e mais importante lição é que nunca podemos baixar a guarda completamente. Não importa se a família parece educada, respeitosa e tradicional, se te tratam bem na frente de outras pessoas, se você trabalha lá há muitos anos sem problemas. Sempre pode aparecer alguém com intenções perigosas e precisamos estar preparadas para nos defender. A segunda lição é que precisamos conhecer muito bem nossos direitos fundamentais. Assédio sexual no ambiente de trabalho é crime previsto no Código Penal brasileiro. Não importa se você é empregada doméstica, presidente de empresa ou qualquer outra profissão. Ninguém tem direito de te tocar sem consentimento ou chantagear para conseguir favores sexuais. A terceira lição é que não podemos ter medo de denunciar quando necessário. Eu sei que é muito difícil, que muitas vezes a palavra deles parece valer mais que a nossa socialmente, mas se não denunciarmos, eles vão continuar fazendo a mesma coisa com outras mulheres trabalhadoras. A quarta lição é que precisamos nos unir e nos apoiar mutuamente. Mulheres trabalhadoras domésticas precisam formar uma rede sólida de proteção e apoio mútuo, uma cuidando da outra, dividindo experiências, se alertando sobre situações perigosas, trocando informações sobre famílias boas e ruins para trabalhar. A quinta lição é sobre a importância de ter provas quando possível. Se eu não tivesse gravado aquelas conversas, seria muito mais difícil provar na justiça o que ele fez comigo. Hoje em dia, com celulares mais acessíveis, é possível gravar situações suspeitas como forma de proteção. Para vocês que trabalham atualmente em casa de família, deixo alguns conselhos práticos baseados na minha experiência dolorosa. Primeiro, sempre mantenham distância profissional adequada. Sejam educadas, respeitosas, dedicadas no trabalho, mas não sejam amigas íntimas dos patrões. Amizade verdadeira é muito rara nessa relação, e proximidade excessiva pode ser perigosa. Segundo, se algum patrão começar a fazer comentários inadequados sobre sua aparência, seu corpo, sua vida pessoal de forma inconveniente, fiquem em alerta máximo. Isso geralmente é sinal de que ele está testando até onde pode ir, preparando o terreno para investidas mais sérias.
Terceiro, se possível, evitem trabalhar dormindo no emprego. Eu sei que às vezes a necessidade financeira obriga, mas estar sozinha na casa durante a noite com os patrões pode ser muito perigoso. Se não tiver outro jeito, sempre tenham um plano de fuga mental e mantenham contato constante com família e amigos. Quarto, se acontecer alguma situação de assédio ou ameaça, tentem gravar ou conseguir alguma prova material. Infelizmente, nossa palavra sozinha muitas vezes não é suficiente na justiça. E denunciem imediatamente. Não esperem a situação piorar ou escalar para a violência física. Quinto, procurem conhecer outras trabalhadoras domésticas na região onde trabalham. Criem uma rede de contatos, troquem telefones, se apoiem mutuamente. Se alguma coisa ruim acontecer, vocês vão ter para quem correr e pedir ajuda. Sexto, confiem nos seus instintos. Se alguma coisa parecer estranha, se vocês sentirem desconforto ou medo, não ignorem esses sentimentos. Mulher que trabalha em casa alheia desenvolve uma intuição apurada para detectar perigo. Sétimo, conheçam seus direitos trabalhistas e como mulheres. Estudem, se informem, participem de grupos de trabalhadoras domésticas. Conhecimento é poder e proteção. Minha história felizmente terminou com justiça sendo feita, mas sei que muitas mulheres não têm a mesma sorte. Muitas se calam por medo, por necessidade, por vergonha, por desespero financeiro. Por isso resolvi contar essa história aqui, mesmo sendo doloroso relembrar cada detalhe. Quero que todas as mulheres que me assistem saibam que não estão sozinhas, que podem reagir, que podem lutar, que podem vencer. Quero mostrar que mesmo numa situação de aparente desvantagem total, é possível se defender e conseguir justiça. Hoje, trabalho numa casa onde sou tratada como ser humano e como profissional competente. Meus filhos estão crescidos e muito orgulhosos da mãe corajosa que têm. Joana se formou em enfermagem e trabalha num hospital público. Pedro se formou em educação física e é professor numa escola estadual. Ana Clara está no último ano do ensino médio e quer fazer direito para defender mulheres como eu. Consegui comprar uma casa pequena, mas digna no meu nome, com a ajuda da indenização que recebi e muito trabalho honesto. Não é uma mansão, mas é minha. Ninguém pode me tirar de lá, ninguém pode me ameaçar dentro dela. Também me tornei voluntária ativa do grupo de apoio, onde fui ajudada durante minha recuperação. Hoje, ajudo outras mulheres que passam por situações de violência doméstica, assédio sexual, tentativa de estupro, especialmente trabalhadoras domésticas. É minha forma de retribuir a ajuda que recebi e de transformar minha dor em algo útil para outras pessoas. Participo também de palestras em sindicatos de trabalhadores domésticos, em igrejas, em centros comunitários, contando minha história para alertar outras mulheres sobre os perigos que enfrentamos e ensinando como se proteger. Descobri que tenho uma missão na vida: usar minha experiência terrível para educar, proteger e fortalecer outras mulheres trabalhadoras. Cada vez que conto minha história e vejo uma mulher na plateia balançando a cabeça, reconhecendo situações similares, sei que estou fazendo diferença. Quero terminar este relato fazendo um apelo direto para todas as trabalhadoras domésticas que estão me assistindo. Vocês são dignas de respeito absoluto. Vocês têm valor como seres humanos. Vocês merecem ser tratadas com dignidade sempre. Nunca aceitem menos do que isso. Se alguém tentar abusar de vocês de qualquer forma, lembrem-se da minha história. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhas, de que vocês podem reagir, de que vocês podem vencer mesmo quando tudo parece perdido. O trabalho doméstico é uma profissão honesta, importante e necessária para a sociedade. Mas nossa dignidade como mulheres vale mais que qualquer salário. Nossa integridade física e psicológica não tem preço. Nunca se esqueçam disso. Se vocês conhecem alguma empregada doméstica babá, cuidadora que esteja passando por situação parecida, compartilhem este vídeo com ela. Às vezes uma história como a minha pode dar coragem para alguém reagir e se defender. Obrigada do fundo do coração por terem assistido até aqui, por terem me dado forças para contar essa história tão dolorosa, mas importante.
Deixem nos comentários suas experiências, suas dúvidas, suas mensagens de apoio. Vamos formar uma corrente de força, proteção e solidariedade entre nós. Respondam nos comentários. Vocês também já passaram por assédio no trabalho? Como lidaram? Que conselhos dariam para outras mulheres? Vamos nos ajudar compartilhando experiências e conhecimento. E lembrem-se sempre, vocês são muito mais fortes do que imaginam. Juntas, somos invencíveis. Juntas, podemos mudar essa realidade de violência contra trabalhadoras domésticas. Um abraço apertado no coração de cada uma de vocês, minhas guerreiras. Cuidem-se, protejam-se, valorizem-se. Vocês merecem todo o amor e respeito do mundo. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe todas nós.